Irmãos, o versículo 1 do Salmo 128, olha o que o salmista ele fala: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nesse versículo tem duas coisas bastante importantes que todo homem deveria fazer, mas infelizmente existem os filhos da salvação e os filhos da perdição. Então nem todos nesse caso vão ser salvos. Muitos fizeram a sua escolha e os que estão vivos estão fazendo a sua escolha errada e outros as suas escolhas corretas. Nesse versículo ele fala que o homem é bem-aventurado quando está no temor do Senhor. Então, o que é estar no temor do Senhor? Então, observa que ter temor é uma coisa e andar nos caminhos do Senhor é outra coisa. Mas os dois devem andar juntos. Mas para isso acontecer, o ser humano ele tem que ter uma transformação espiritual verdadeira para viver no temor e andar nos caminhos do Senhor. Uma pessoa não evangélica pode ter temor? Pode. Eu também não era evangélico, mas eu tinha um grande temor pelo Senhor Jesus. Como? Eu ia à igreja, lia a Bíblia, orava. E se alguém falasse mal de Jesus ou da Bíblia, eu estava ali para defender, porque eu tinha um temor do Senhor. Só não andava nos seus caminhos. Então, eu era muito convidado pelos meus colegas na época para ir à igreja. Eu ia para a igreja, eu e os jovens da época iam para a igreja. Eu tinha esse temor, eu respeitava o culto da casa do Senhor e era bom, era maravilhoso. Mas depois que acabava a igreja, onde tivesse uma festa, a gente saía da igreja e ia para a festa beber, falar palavrão e se divertir. Eu tinha um temor, mas não andava nos caminhos do Senhor. Quantas pessoas estão na casa do Senhor, têm aquele grande temor pela palavra, lê Bíblia, ora, é gentil, é obediente, mas não está andando no caminho do Senhor. E eu era uma pessoa desse jeito. Embora que orasse e lesse Bíblia e fosse à casa do Senhor, mas quando acabava o culto, eu ia para a festa. E a gente até brincava com os nossos colegas um contra. Nossa, a gente acabou de sair da igreja e a gente já está aqui bebendo, falando palavrão, e a gente sorria com essa situação. Eu não tinha compromisso com o Senhor, mas eu tinha o temor do Senhor. Deus, ele não quer que você somente tenha o temor dele, ele quer que você ande sinceramente nos caminhos dele. Quando você tem um temor e quando você anda nos caminhos de Deus, Satanás se aborrece. Não dê esse gosto ao inimigo. Se você tem um temor, mas não anda nos caminhos do Senhor, homem, mulher, não perca tempo. A oportunidade é hoje e agora para você se voltar aos caminhos do Senhor Jesus. Para todos que estão aqui e para todos que ainda vão assistir esse vídeo, porque vai ser postado. E é isso que o Senhor quer, temor, mas andar nos seus caminhos. E eu era uma dessas pessoas. Eu tinha um temor, mas não andava nos caminhos do Senhor. E o salmista, com sua experiência, inspirado por Deus, ele fala que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quando você anda nos caminhos do Senhor, você é uma pessoa que agora começa a ser o espelho para outras pessoas. As pessoas agora começam a te olhar de uma forma totalmente diferente. Aí o desejo de alguém que não é evangélico dizer: eu queria ser igual àquele irmão, eu quero ser igual, parecido com aquela irmã, porque ele tem um temor de Deus e anda nos caminhos do Senhor Jesus. E você faz a diferença, mas o inimigo fica irado, ele não gosta. É uma ação que a gente faz que o inimigo não gosta.
E isto traz um grande resultado. Eu já disse aqui a algumas pessoas, até aqui no culto, que tem um rapaz, amigo nosso aqui, do bairro mesmo. Eu estava na Guabiraba e ele me deu uma carona para ir para a igreja. E no caminho ele disse: irmão, eu tenho uma grande inveja do Senhor. Eu disse: oxê, mas não é inveja de carro, de casa, isso tudo eu tenho. Mas eu tenho inveja da sua disposição de ir à casa do Senhor. Como é que o Senhor consegue ter essa força de ir, de não se desviar? Eu disse: é Jesus que faz isso. E ele disse: já eu não consigo, já eu não tenho força, mas eu tenho inveja do Senhor e lhe admiro muito. Mas o nosso dever é estar nos caminhos do Senhor, para a gente trazer essas pessoas que estão perdidas, que estão somente no temor, para também andar nos caminhos do Senhor. E a gente, nessa caminhada, a gente chega um momento que a gente até se desespera, não é verdade? A gente diz agora: Senhor, hoje eu vou largar tudo. Então é tudo isso que o inimigo quer ouvir da nossa boca: eu vou largar tudo, eu vou deixar tudo, que eu não aguento mais, Senhor. Está tudo muito complicado para a minha vida. Eu já pensei isso, igreja, sinceramente eu pensei já de deixar. Eu já pensei: hoje eu não quero saber mais de igreja, eu não vou para a igreja mais não. Aí quando eu pensei no mundo lá atrás, eu disse: não tem jeito voltar. É melhor estar aqui fraco, mas na presença do Senhor. É melhor estar ferido, mas continuar andando nos caminhos do Senhor Jesus, porque o mundo lá de trás não tem nada a oferecer. Um certo homem, um rapaz, ele disse que chegou nesse momento, que ele ficou agitado e disse: vou largar tudo, hoje eu vou deixar de ser crente, vou deixar o temor de Deus, vou deixar de seguir a Jesus. E ele disse que chamou o colega dele e disse: fulano, vamos para a festa. Quê? Vamos para a festa? E desviei, sou crente mas não, vamos para a festa. Aí o colega dele disse: não, o senhor não pode desviar não, mas a gente pode, mas o senhor não. Que é isso, rapaz, e por que tu está nessa ainda? Eu lhe admiro muito, irmão. Ele disse: não, mas hoje eu não sou irmão, eu quero ir para o mundo, bora para a festa, se não for comigo eu vou só. Então naquele momento o inimigo estava só rindo e achando bom aquela situação, mas só que Deus estava permitindo, porque algo maior iria acontecer, e Deus permitiu que deixasse ele ir. E ele foi pelaquela madrugada, foi um lado, foi no outro, e não encontrou nada de festa. Aí o amigo dele: já sei onde tem um lugar que a gente possa ir. Eles chegaram na praia, onde as pessoas se reuniam, colocavam seus carros ali, bebedice, aquela farra, o som alto. E ele chegou lá, desceu do carro, e esse rapaz que disse que não queria mais ser crente, quando ele desce do carro, ele disse que viu uma moça ali dançando para ele, e ele ficou espantado. Ele disse: o que é isso? Aí o colega dele disse: é porque ela está afim de tu, ela está fazendo isso, e ela dançando e olhando para ele. E ele disse: na minha época não era assim, na minha época você tem que conversar, para dar um beijo numa menina, mas hoje está tudo fácil. Aí ele disse que ficou analisando o ambiente, aí ele disse que viu aquele grupo de roqueiro, com violão na mão, e ele disse que bateu o olho e disse: eu vou lá. Aí ele disse: ô colega, tu me dá o violão, posso tocar uma música? Ele já estava desviado. Aí quando ele pegou o violão, ele cantou aquela música: Espírito, Espírito. Aí ele disse que o roqueiro começou a chorar, era desviado. Começou a chorar, ele disse que daqui a pouco já estava pregando para os rapazes. Aí ele disse para o colega: rapaz, bora-se embora daqui, que aqui não é o lugar da gente não. E foram-se embora para a glória de Deus até hoje. Você vai pensar em desistir ainda? Você vai pensar em parar ainda? Tem vidas em jogo por tua causa. Tem alguém que ainda se espelha em você. Mas irmão, estou fraco. Irmão, tem dia que eu quero largar tudo. Tem dia que eu não quero ir para a igreja. Mas tem alguém te olhando dizendo: aquele homem ali é de Deus.
Aquela mulher de Deus está sofrendo, mas não deixa. Está doendo, mas não deixa de ir à casa de Deus. Eu quero ser como ele. Aleluia. Tem alguém que se espelha em você ainda. Será que você vai largar tudo? Será que você vai ter esse pensamento de deixar, de largar, porque diz que não está aguentando? Tem que aguentar, isso é prova, é de Deus com o homem mesmo, irmão, não tem para onde correr não. A luta vai acontecer, Jesus disse, não vai ser fácil não, no mundo vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, mas anda na minha presença. É isso que ele diz na sua palavra. Então, se você tem um temor de Deus e andar nos caminhos do Senhor, você vai ser um homem bem-aventurado, uma mulher bem-aventurada. Não pense em deixar. Tira esse pensamento maligno da vossa cabeça, mas olha para o alto, de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, e diz a Bíblia que ele se inclinou para mim. Quem está esperando o Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Uma das coisas que o inimigo sim aborrece é quando você tem um temor do Senhor, é quando você anda nos caminhos do Senhor Jesus. Continue fazendo isso. Continue deixando o inimigo com raiva. Continue deixando o adversário da vossa vida com muita raiva. Mas não deixe. Ainda que a caminhada esteja difícil, continue a caminhar assim mesmo. Eu não tenho pé, não tenho perna, torei foi tudo na guerra, Senhor. Mas continue assim mesmo, ainda que esteja se arrastando. Mas continue servindo ao Senhor.